Ok, hoje, o último domingo antes do Natal, então quero falar um pouquinho sobre Natal conosco. Vamos fazer um estudo bíblico sobre algumas mensagens do Natal. A mensagem, quando eu estou conversando com vocês, é uma mensagem, então é uma comunicação. Uma mensagem, ela é uma comunicação oral, quando alguém está falando, ou pode ser uma oração, pode ser uma mensagem escrita. Não precisa levantar sua mão não. Quantos estão perseverando aí na leitura das meditações? Estamos estudando Mateus, e cada dia uma porção da Escritura. Eu tenho lançado lá por volta de 5h15, 5h30 da manhã, para pegar todo mundo que está acordando cedo, indo para o trabalho. 5, 10 minutinhos você consegue ler. Amanhã, depois, nesses próximos 3 dias, a gente vai dar um break, né? Vai fazer uma parada em Mateus. Eu vou lançar três estudos, 3 meditações, reflexões sobre o Natal, tá bom? Ok, o C.S. Lewis é um escritor cristão, ele era ateu, um homem muito inteligente, literatura na Inglaterra, C.S. Lewis. Ele se converteu, se tornou uma bênção, escreveu muitos livros, mas ele tem 3 informações bem interessantes a falar para nós sobre o Natal. Primeiro, ele diz assim, olha, Natal é uma festa religiosa, mas não é uma festa bíblica. Vocês entendem isso? Natal é uma festa religiosa, mas não é uma festa bíblica. Ou seja, você não tem na Escritura nenhuma orientação, nenhuma norma para você comemorar o Natal. Não estou dizendo que você não possa comemorar o Natal, mas não é uma festa bíblica. Então não se sinta culpado se você não fizer uma festa de Natal para o Senhor Jesus. Não tem nada disso, tá bom? Segundo lugar, ele diz assim, olha, é feriado, não é? Então significa que quarta-feira é bom demais, ninguém vai trabalhar, vai descansar, né? O pessoal das empresas que não gosta muito, né? Você trabalha na quarta-feira, Gustavo? Então vai pegar uma graninha. Mas ele diz, olha, Natal é bom porque é feriado. Mas ele diz, Natal é uma chantagem comercial. Então ele fala, é uma coisa ruim. E é interessante lá no centro, você vê aquelas pessoas mais humildes, com aquele sacolão, carregando sacola, quer comprar presente para todo mundo, né? Às vezes gasta até aquilo que não pode, é isso que ele fala. Então essas são as 3 informações do C.S. Lewis, mas eu quero competir com o C.S. Lewis, eu quero dar 3 informações para vocês também. A primeira delas é que o nascimento de Jesus, talvez você saiba disso, talvez não. O nascimento de Jesus não foi em dezembro. Eu tenho falado isso já há bastante tempo com vocês. Pelo texto bíblico que nós vamos ler lá de Lucas, a Bíblia fala que os pastores estavam no campo, guardando os rebanhos. No hemisfério norte, em dezembro, nessa época, é inverno, e faz muito frio, chove muito. Então, pastores nunca estariam no campo com os seus rebanhos. Os rebanhos estavam guardados e acomodados por causa do frio. Então, foi uma... vamos dizer assim, foi uma invenção humana, dezembro, porque no Império Romano havia nesta data a celebração de uma divindade, do sol, solstício. Quando o Império se tornou cristão, o Império influenciou muitas decisões, muitas coisas, e aí então eles passaram a comemorar esse dia, como sendo o nascimento de Jesus. Uma coisa que eu acho importante, Antônio Baldegias, Jesus não queria ser lembrado pelo seu nascimento. Vocês sabiam disso? Se ele quisesse ser lembrado, ele teria deixado algum dispositivo na sua palavra. Os apóstolos não interessaram pelo nascimento dele. Logo depois dos apóstolos, os pais da igreja. Logo depois dos pais da igreja, os mártires. Nenhum deles fala sobre essa questão que o Natal é uma coisa importante. Mas o Senhor Jesus quis ser lembrado pela sua morte. E ele deixou então uma festa, olha que interessante, ele deixou uma festa para a gente celebrar a morte dele, que é a ceia. Por isso ele diz assim, olha, façam isso em memória de mim. E ele diz, todas as vezes que vocês comerem esse pão, beberem esse vinho, anunciem a morte do Senhor, até que ele venha. Em terceiro lugar, eu creio que o Natal é importante para nós como cristãos, porque foi o primeiro advento. Jesus veio, Deus se tornou homem, ele veio, o filho de Davi veio, e com base na sua primeira vinda, e isso foi importante, por que Jesus teve que se fazer homem? Por que Deus se fez homem?
porque havia profecias, vocês acabaram de cantar agora mesmo, ele é o leão da tribo de Judá. Essa profecia foi feita lá em Gênesis, de que haveria um descendente da linhagem de Judá, que seria rei em Israel. Então quando nós cantamos, ele é o leão da tribo de Judá, nós estamos dizendo que ele é o cumprimento dessa profecia, ele é rei, e ele vai reinar um dia aqui nesse mundo, tá? Então esse primeiro advento é a garantia de que vai ter um segundo. As escrituras falam isso, que ele veio a primeira vez como servo para entregar a vida dele na cruz, mas na segunda vinda ele vai vir como rei. Então lá em Hebreus ele fala isso, que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Você não morre duas nem três, uma só vez. E depois disso, você fica aguardando o juízo, o julgamento. Quantos aqui vão entrar em julgamento? Nenhum de nós. Por quê? A Bíblia não diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo, mas nós que estamos em Cristo já fomos julgados. Aonde? Na cruz do Calvário. Por isso a Bíblia diz assim, olha, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, porque já passou da morte, de um estado de separação de Deus para vida. Então o escritor de Hebreus diz que Jesus aparecerá ainda uma segunda vez, e ele vai pisar aqui nesse mundo. Então essas são as minhas 3 informações sobre Natal. Abre sua Bíblia comigo para Lucas, e vamos ver algumas mensagens do primeiro Natal. Lucas, capítulo 2, ele registrou o nascimento do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 2. Do versículo 1 ao 6, deixe-me ler para você. Ao 6 não, deixa eu ler até o 14. Lucas, capítulo 2, de 1 até o 14. Naqueles dias, César Augusto, era o imperador romano, publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Completaram, Márcia? Os 9 meses, as 36 semanas. E ela deu à luz o seu primogênito, primeiro filho. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Nós diríamos, ficou morto de medo. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Messias, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então veja, por que é um sinal? Porque não era uma coisa comum colocar uma criança num coxo onde animais comem comida, né? Então, quando os pastores chegaram lá e viram essa criança enrolada, deitada numa manjedoura, era o sinal, é esse menino aqui. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele, Deus, concede o seu favor. Preste atenção, a Bíblia não diz que tem homens de boa vontade, tá? A Bíblia diz glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele, Deus, concede a sua graça, o seu favor. Então, em primeiro lugar,
O Natal, ele revela para nós algo muito importante. O Natal revela a providência de Deus. E isso é muito importante, sabe por quê? Nós cantamos uma música, e eu fico sempre preocupado quando a gente canta essa música aqui. É uma música famosa, todo mundo gosta, tem uma letra bonita, chama Marca da Promessa, eu tenho a marca da promessa. Mas olha aqui, olha, vocês conhecem essa música, né? O meu Deus, tá? Então ele diz assim, olha, o meu Deus nunca falhará. Glória a Deus por isso, amém? Ele nunca falha. Eu sei que chegará a minha vez. Eu não sei porque que todo mundo fica esperando isso, chegar a minha vez. Mas tudo bem, ele está esperando ainda chegar a vez dele. Agora isso aqui para mim é cruel. Minha sorte, ele mudará diante dos meus olhos. Meus queridos, o Natal vem informar para nós que não existe sorte. Não existe má sorte. Existe a providência de Deus. A providência de Deus é uma doutrina tão bonita nas Escrituras, que coloca de lado essa história de sorte. Ah, eu não tenho sorte. Às vezes a gente chega, ai meu dedinho, ai não, mas que falta de sorte, ai. Não existe isso. Tira isso do seu vocabulário. Nós cremos num Criador que tem um plano perfeito sobre tudo e todas as coisas, e todas as coisas acontecem segundo a providência desse Deus. E o Natal vem informar isso para nós. Então coloca no seu coração, nós cremos que há alguém que cuida de toda a criação, não algo. Pessoas que acreditam na sorte, dizem que a vida é como um barco que está no oceano, e aí você vai sendo guiado pelo acaso. Tem até uma música famosa aí, não tem? Que diz assim, o acaso vai... O que vai? Não sei, porque o acaso não faz nada para a gente, não é? Mas as pessoas cantam isso e vivem às vezes essa mentira. Então coloca isso no seu coração. Na sua vida, se você é um cristão ou não, não existe sorte. Existe um Deus criador e Ele vai agir de acordo com a vontade dEle, dentro da sua providência, para fazer todas as coisas segundo a sua vontade. Dois personagens são muito importantes nessa passagem. O primeiro deles é o imperador. Capítulo 2 começa dizendo sobre isso. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento. Então preste bem atenção na providência divina. Ronibel, olha aqui. A Escritura diz que o Messias tinha que nascer aonde? Belém. Onde é que José e Maria moravam? Nazaré. Sabe quantos quilômetros ficam de Nazaré até Belém? 150 quilômetros. Quem já foi para Patrocínio aqui? Então é essa distância, Uberlândia a Patrocínio. 154? Então vamos deixar 150 aqui. Porque também de Nazaré até Belém não tem 150 não, é 145, 146. Eu estou arredondando para ficar mais fácil para nós aqui. Mas olha só, o que é a providência de Deus? É agir no coração de um imperador para publicar uma lei, porque o cofre dele estava vazio. Os políticos não fazem isso? Quando eles querem ganhar mais dinheiro, o que eles fazem? Eles cortam o salário deles. Não é isso que eles fazem? Não. Eles inventam uma lei para poder tirar dinheiro. Foi isso que o imperador fez. O império estava precisando de dinheiro. O que ele fez? Ele inventou um recenseamento, e cada pessoa tinha que ir lá no seu domicílio, assinar o seu nome, ou botar o seu dedão lá e pagar uma taxa. Com isso, no império todo, ele arrecadou muito dinheiro. Mas olha a providência de Deus. Deus agiu no tempo certo, tocando no coração desse imperador incrédulo, para publicar um decreto, para que José saísse lá de Uberlândia e caminhasse a pé até Patrocínio. Isso é providência. Por isso que eu digo, se Deus quer te levar para Patrocínio, Ele te leva. Você pode pegar até um ônibus para o Mato Grosso, mas um dia você vai chegar lá em Patrocínio, de uma forma ou de outra. Por isso não adianta se rebelar contra a vontade de Deus, é só apanhar na cabeça. Paulo fala sobre isso. Deus estava tentando chamar Paulo para o Evangelho, e Paulo estava resistindo, até um ponto que ele derrubou Paulo do cavalo, e falou assim, Paulo, dura coisa é resistir contra o aguilhão. Sabe o que é um aguilhão?
É aquilo que o fazendeiro usa para cutucar a bunda do boi, aquele ferrão. E é isso que Paulo estava fazendo. Paulo estava resistindo e Deus estava cutucando em Paulo até que ele se quebrou. Então nosso Deus é um Deus de providência. Quer ver outro personagem na história que você nunca viu falar? O estalajadeiro. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá, imagina, todos que tinham carro, não é? Foram na frente, foram de ônibus, foram de metrô, mas o José era pobre, ele foi de mula, com uma mulher que estava quase chegando a hora de dar à luz. Quando chegou lá em Patrocínio, já não tinha mais hotel, não tinha mais vaga, mas a Bíblia diz que eles foram alojados. Então tem alguém, um estalajadeiro, que Deus tocou no seu coração, que de alguma forma, ele diz, olha, seu José, não tem lugar aqui, está tudo cheio. Mas ele não despediu José com Maria. Talvez ele viu a situação da mulher, e ele falou, olha, tem um cantinho lá, que você pode usar. Então esse estalajadeiro, ele também é um instrumento da providência de Deus, e você precisa crer nessa verdade. O que Deus deseja nos ensinar com o seu modus operandi? Tá? Em primeiro lugar, que Ele cumpre o seu propósito eterno. Eu quero ler esse versículo com você, que ele é muito forte, muito importante. Segura sua mão aqui em Lucas, capítulo 2, e vai comigo lá para Provérbios, para você ver o que é a providência de Deus tão forte. Provérbios, capítulo 16, Provérbios fica logo depois de Salmos. Salmos, Provérbios 16. Provérbios 16, verso 4. Estão aí comigo? Olha o que diz. Talvez sua versão pode estar um pouquinho diferente da minha, mas diz assim, olha. O Senhor faz tudo com não há acaso, não há sorte. Tudo que acontece na nossa vida. Lembra que eu trouxe aqui num culto um livro bem grosso e usei como exemplo para dizer, Deus escreveu um livro e a nossa vida está escrita nesse livro. Davi falou sobre isso. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um dos meus dias foi escrito e determinado, sem que nenhum dia estivesse ainda. Ou seja, eu não tinha vivido nenhum dia e a minha história já estava escrita nas tuas mãos. Olha o que ele diz. O Senhor faz tudo com um propósito. Até os ímpios, para o dia do castigo. Então, no livro de Deus, isso está determinado. E os ímpios vão ter que comparecer, porque eles foram criados para esse propósito. Não me pergunta essa difícil missão de responder esses porquês de Deus. Mas é isso que a Escritura diz. Por isso, Ele pode dizer para nós como cristãos, para nós que fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, Romanos 8, 28, Ele é capaz de agir em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Porque Ele começou uma boa obra, Ele vai completar essa boa obra. Isso é a providência de Deus. Então Ele quer que você saiba disso. Ele cumpre o seu propósito eterno. Segundo lugar, Ele desperta pessoas para fazer aquilo que Ele decretou, aquilo que Ele predeterminou. Como eu falei, o Messias tinha que nascer em Belém. Ele toca em pessoas, Ele mobiliza pessoas, Ele faz aquilo que é a vontade dEle, para que as coisas aconteçam. Eu achei uma coisa bem interessante. Eu estava lá na loja, e uma senhora segurando bati o olho nela, eu vi que era crente. Aí ela estava segurando lá na casa das balas, ela estava segurando um pacote de bala, e eu falei assim, a senhora vai comprar um pacote de bala para mim, dar presente de Natal? Ela falou, não, eu estava querendo levar para os meus meninos da escola dominical, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu falei assim, não, mas a senhora vai levar esse trem aí, ué. Pode pegar e levar. Ela olhou para mim assim, e ela falou isso, olha a providência de Deus. Eu achei legal isso. E aí falei para a menina que fica no caixa lá, pode embrulhar isso aí e dar para a tia. E ela foi toda satisfeita, levar as balinhas para os meninos. É assim, Deus, Ele cumpre os propósitos dEle,
através das causas secundárias. Quem são as causas secundárias? Eu fui uma causa secundária. O imperador foi uma causa secundária. Então aquilo que Deus determinou, Ele vai usar as causas secundárias. Você pode ser uma causa secundária. Basta você estar atento para aquilo que Deus pode usar você. Porque se você não agir, Deus usa outra pessoa. Então, Ele quer que você saiba disso. E outra coisa bem interessante, Ele usa pessoas anônimas. Às vezes a gente quer ser conhecido. Não, faz as coisas que você faz com carinho, com amor, para a glória de Deus. Alguém aqui sabe o nome daquele homem que cedeu o espaço lá, o cenáculo, para Jesus fazer a última ceia lá, a última Páscoa com seus discípulos? A gente não sabe. Mas foi um homem que combinou com Jesus, e Jesus depois falou para os discípulos: olha, vocês vão lá e fala para o homem lá, olha, eu preciso hoje da sala. A mesma coisa foi o estalajadeiro. Então Deus, Ele tem prazer em usar pessoas anônimas para cumprir os propósitos dEle, para que a glória seja dEle. Mas um dia nós seremos recompensados. Segundo lugar, o Natal não só fala da providência de Deus, mas o Natal fala da provisão de Deus. Em primeiro lugar, o que o Natal fala para nós? Da providência. Deus tem todas as coisas planejado. Em segundo lugar, o Natal fala da provisão. Olha aqui, enquanto estavam lá, chegou o tempo da Maria dar à luz, né? Então, dia e hora, e o bebê nasceu. Agora, deixa eu me mostrar uma coisa bem interessante para você entender o que eu quero dizer com provisão. Segura sua mão aqui, se você está em Lucas, e vai comigo lá para Gênesis. Você conhece o texto, mas eu quero ler com você, porque Gênesis é uma provisão que Deus fez. Gênesis, capítulo 22. Capítulo 22, vocês se lembram que é quando Deus pede para Abraão sacrificar o filho dele. Estão aí comigo? Gênesis, capítulo 22, versículo 12 e 13. Lembra a peregrinação de Abraão com o moleque? Ele devia ser um adolescente. E eles estão dirigindo onde hoje é Jerusalém. Naquela época era tudo fazenda. Mas olha, tem os empregados que estão viajando com Abraão, com o moleque, eles estão conversando. E já bem próximo, o menino olha para o pai e fala assim: pai, o senhor está indo para fazer um sacrifício, não é? Ele falou: é. Mas cadê a ovelha? O senhor não trouxe, o senhor esqueceu. E cadê a lenha para fazer E cadê o fogo? O senhor não vai fazer um sacrifício? Sabe o que ele falou? Meu filho, o Senhor proverá. O Senhor é o nosso Deus de provisão. Ele vai dar um jeito. E o versículo 12 diz assim: aí eles chegaram, Abraão amarrou o moleque, colocou sobre o altar, pegou o seu punhal, seu cutelo, e já ia rasgar a cabeça do moleque. Então veja, Deus foi com Abraão até o último momento e gritou: para, Abraão. Versículo 12: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus. Não é que Deus não sabia disso. Quando diz agora sei que você teme a Deus, não é que Deus está falando assim: nossa, será que ele vai me temer, não vai me temer? Ai, agora, não é isso. Às vezes Deus nos prova, não é para Ele, Deus nos prova para nós mesmos, para a gente conhecer o nosso coração, se nós estamos dispostos a nos entregar. E Abraão passou no teste, ele foi até ele ia matar o filho dele. O Novo Testamento diz que ele cria em Deus, que era capaz de ressuscitá-lo. Mas a verdade aqui diz o seguinte: agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Versículo 13: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje
se diz? Vamos lá no monte do Senhor se proverá? Então veja, aquele menino que nasceu é o Cordeiro de Deus, é a provisão de Deus para os nossos pecados. Isso é Natal. Por isso que Jesus não queria ser lembrado pelo seu nascimento, mas pela sua morte, porque foi para isso que ele veio. Ele veio com essa missão, com esse propósito. Eu achei legal. Quem torceu para o Flamengo aqui? Yay! Mas olha, eu achei legal depois que eu li essa reportagem. Eu achei legal do time lá ganhar. Sabe por quê? Liverpool. O técnico do Liverpool é um crente em Jesus. Eu não sabia disso. E olha só, ele foi entrevistado por muitas pessoas. Os jornais, ele é alemão, os jornais da Europa todo puseram lá o microfone na boca dele, e ele não negou fogo, ele deu testemunho da sua fé. Ele disse o seguinte, olha, eles perguntaram para ele, né, quem que era a pessoa mais importante naquele momento. Talvez ele ia bater no peito e dizer, claro que sou eu, campeão mundial, né, tal. Mas ele diz, olha, Jesus Cristo é a pessoa mais importante da história. E ele disse mais, eles fizeram algumas perguntas para ele, ele diz assim, olha, ele, Jesus, veio ao mundo com uma missão clara, que não é fácil de realizar. No final de sua vida, ele levou todos os pecados sobre si e foi pregado numa cruz. É por isso que a morte de Jesus na cruz foi o maior ato que nunca foi alcançado, porque mudou tudo. E no final da entrevista ele falou o seguinte, olha, nós não precisamos pagar pelos nossos pecados, Jesus já pagou, e isso é um grande conforto. Será que por que o Flamengo não ganhou? Será que foi falta de sorte, Wilson? Eu fiquei sabendo até que o Flamengo jogou melhor do que o Liverpool. Gente, milhões e milhões e milhões de pessoas estavam ligados na televisão. Puderam ver a entrevista desse cara. Ele não falou sobre religião. Ele falou sobre um Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele falou que nós não precisamos fazer obras. É o que a Bíblia ensina, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E por isso ele diz, olha, nós não precisamos pagar pelos nossos pecados. Isso é um grande conforto para cada um de nós. Terceiro lugar. O outro versículo que eu quero falar para você, Gálatas 4:4. Vamos para lá rapidinho também. Gálatas, dentro da provisão de Deus, falando sobre o Natal. Gálatas 4:4. Fica logo depois de 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, antes de Efésios 4:4. Olha o que diz. Aqui a gente pode tanto entender a providência de Deus como a provisão de Deus. Olha, mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, o tempo certo, o tempo que Deus tinha planejado, o que ele fez? Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Por que ele teve que nascer de mulher? Porque ele tinha que ser humano. Ele é um descendente de Davi, ele vai assentar-se no trono. Então Deus enviou o seu filho, ele nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei, porque ele é judeu. Agora qual o propósito? A fim de redimir, de pagar um preço, né, de resgatar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Então Jesus é o único filho de Deus, unigênito, e nós somos filhos por adoção. Tá? Quem lembra de Marcos 10:45? Falando ainda dessa provisão de Deus, Marcos 10:45. Veja que os discípulos estão brigando entre eles para ver quem vai ser o ministro da fazenda, dos direitos humanos, e quem vai tomar conta lá do dinheiro e tal. E Jesus fala para eles assim, olha, 43, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. E ele dá exemplo da sua própria vida, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para servir. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida, olha a provisão,
Por que Jesus veio? Ele veio com esse propósito, ser o resgate, ser a provisão de Deus para a salvação das pessoas. 1 Pedro, vamos lá rapidinho, fala ainda dessa provisão de Deus. 1 de Pedro, está quase lá no final da sua Bíblia, versículo 18 e 19. 17, 18 e 19, olha o que diz. 1 de Pedro 1, 17 diz: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, resgatados. Gente, a palavra resgate é muito comum no nosso dicionário, não é? A gente assiste filmes que falam sobre isso. A gente assiste jornal que fala sobre isso. Alguém rapta uma pessoa, liga para a família e pede um resgate. Esse resgate é um preço pago para libertar o cativo. E Pedro está dizendo, olha, nós éramos escravos do pecado e Deus em Cristo pagou um preço para nos libertar, mas não foi prata, não foi dinheiro. O que Ele pagou para nós sermos libertados do pecado? Então ele diz, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, resgatados da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, seus pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. Ou seja, antes de Deus criar o mundo, o plano dele era enviar ao mundo o Senhor Jesus para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Olha a declaração de propósito que o próprio Jesus fez de si mesmo. Ele diz, olha, o Filho do Homem veio. Esse para foi eu que coloquei, não está na Bíblia, mas porque indica isso. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então vamos explicar isso direitinho. O Filho do Homem, lá na visão de Daniel, quando ele tem uma visão dos céus, ele vê um ser, uma pessoa sentada no trono, e ele não conhece, então ele diz assim, olha, eu vi alguém como o Filho do Homem. Então essa expressão Filho do Homem indica o Messias, e Jesus aplicou isso para ele, para dizer, eu sou o filho de Davi, o Messias. Então quando ele diz Filho do Homem, os judeus entendiam. Mas Filho do Homem também revela a humanidade de Jesus. Ele era um ser humano perfeito. E o profeta Jeremias foi chamado por Deus de Filho do Homem, indicando, menino, era um homem perfeito, como qualquer um de nós. Então o Filho do Homem veio, indica o propósito. Ele saiu de lá e veio para cá. Ele era Deus, Espírito, agora ele é Deus, Espírito e carne. Ele é Deus em carne. Ele é um ser humano. E o que ele veio fazer? Buscar e salvar. Essa é a missão dele. Então ele não veio para sofrer, ele não veio para ser exemplo, ele não veio para que nós possamos imitar a obediência dele, nada disso. Ele veio com um único, exclusivo propósito. Ele saiu lá do céu da sua glória, veio aqui nesse mundo, ele nasceu aqui, Natal, com o propósito de morrer na cruz do Calvário. Essa foi a missão dele. Buscar e salvar quem? O que estava perdido. Aqui ele define o público dele, quem ele vai salvar. Ele não vai salvar todo mundo, mas ele vai salvar aqueles por quem ele morreu. João fala sobre isso. Vai algumas páginas para trás aí comigo rapidinho. João capítulo 6. Olha o que Jesus fala. 6,38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. É que todo aquele que olhar para o Filho
e nele crer, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus explica bem legal qual é a missão dele. E por último, o Natal anuncia para nós uma proclamação, um anúncio. Deus anunciou para nós. O que ele anunciou? Ele anunciou o seguinte: olha, eu tenho poder. Todas as vezes que Deus enviou algum anjo para dar uma mensagem, qual foi a reação das pessoas? Medo. Ao ver aquele ser celestial, medo. Mas Deus sempre veio com essa palavra restauradora: não tenha medo, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Segundo lugar, Ele está revelando o seu plano. Nós lemos lá: eu trago para vocês uma boa notícia, uma notícia que vai trazer esperança, porque Ele tem um plano e esse plano não pode cabular. E por último, Ele fala do seu grande amor. Nasceu o Messias, o libertador, o Salvador. Então eu quero falar para você rapidinho sobre 3 histórias de amor. Você conhece elas, a gente não vai ler, mas eu quero só enfatizar essas histórias de amor. Todo mundo gosta de história de amor, não é? A primeira delas, ele fala do pastor e da ovelha, lá em Lucas 15. Agora nós precisamos entender. Vai comigo para lá, só porque eu preciso ler com você os 2 primeiros versículos para você entender a ideia da parábola. Lucas 15, o versículo 1 e o 2 diz assim: olha, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Publicanos e pecadores era ralé, o povo desprezado em Israel. Versículo 2: mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam Jesus. Então você está vendo aqui 2 grupos. Um grupo formado por publicanos e pecadores. O segundo grupo é formado por fariseus e mestres da lei. É nesse contexto em que esses mestres da lei, os religiosos, aqueles que acham que não precisam de salvação, porque eles estão fazendo boas obras, eles estão obedecendo à lei, eles vão ser salvos pelos méritos deles. E eles começaram a criticar Jesus. Então Jesus conta 3 histórias de amor. A primeira delas é a do pastor e da ovelha. E aí o pessoal fala assim: pastor, ele tem que visitar as ovelhas que faltam, que larga a igreja, que abandona a igreja, porque Jesus falou assim, que o bom pastor, ele larga as 99 na igreja e vai atrás da que se afastou. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está fazendo é um contraste. Ele está dizendo que lá no céu existe uma grande alegria por um pecador que se arrepende. Deus prefere um pecador do que se arrepende, do que 99 fariseus e mestres da lei que batem no peito e dizem: nós temos méritos, porque nós obedecemos à lei, porque nós fazemos boas obras e vamos ser salvos. É isso que significa essa parábola. Jesus fala que o pastor foi atrás das ovelhas, largou essas 99. E é isso que Jesus fez. Ele deixou aquela classe religiosa de Israel de lado, que se auto-intitulava salva, e foi atrás dos publicanos e dos pecadores e das prostitutas. Então, preste bem atenção, a ênfase é o contraste. Um arrependido traz maior alegria no céu. Olha o versículo 7. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Não é que existem pessoas justas, mas pessoas que acham que são e não precisam de um Salvador, que não precisam de arrependimento. A segunda história de amor é da mulher. Ela estava contando o dinheirinho dela, caiu R$1, e o real correu e escondeu debaixo de algum móvel, e a mulher ficou desesperada, arrasta a mesa para cá, sofá para lá, fogão para acolá, e ela dá um trabalho, ela está indo atrás da sua moeda, mas quando ela acha, que alegria. E o que Jesus quer enfatizar é isso, o grande amor que Ele tem pelos pecadores, na sua provisão, na sua providência. Ele tem vindo atrás de cada um de nós,
Você pode dar testemunho da sua própria vida, de como foi que Deus atraiu você, às vezes na sua rebeldia, na sua dura serviço. Deus foi cercando até trazer você de volta. Então Ele está mostrando isso, que lá no céu, o tamanho da alegria é igual ao tamanho da busca que Ele tem por cada um dos pecadores. E a terceira história é aquela tão conhecida que nós falamos do filho pródigo. A questão que Jesus quer enfatizar aqui para esse pessoal que se considera justo, é que Deus como Pai, Ele vai atrás dos rebeldes. Deus como Pai, Ele vai atrás dos rejeitados e os veste com a justiça dEle, para que eles possam ter a salvação eterna. Então, Natal é muito mais do que uma festa religiosa, como diz o C.S. Lewis. Natal é mais do que simples feriado de quarta-feira. Natal é mais do que comprar presentes. Vamos recapitular as 3 mensagens de Natal? Falar comigo? Natal fala de uma mensagem da providência divina. Ele tem planos, decretos, e Ele vai cumprir tudo isso. O Natal fala da provisão de Deus. Você não precisa matar o seu filho, você não precisa fazer obras. Deus está dando para você o cordeiro. Ele provê um substituto para morrer no seu lugar. E a proclamação é isso. Fala desse grande amor. Não temas. Eu tenho poder para salvar você. Fica tranquilo. A notícia que eu tenho é de grande alegria, porque eu tenho um grande amor por você. Eu quero que você leia isso comigo. Vamos lá. O Natal só tem sentido à luz do propósito redentor de Deus. Não adianta comemorar Natal só para comemorar o menino Jesus e ver ele no presépiozinho. Não, ele já cresceu, gente. Não é? Ele já cresceu, ele já morreu, ele já ressuscitou. Então, quando eu olho para o Natal, eu tenho que entender a luz da cruz do Calvário. Vamos ler comigo. Só um Deus amoroso é capaz de buscar incansavelmente seus escolhidos até encontrá-los. Essas 3 histórias de amor falam sobre isso. Por que Deus faz isso? Para produzir uma alegria incomensurável nos céus, por um pecador arrependido. Deve estar tendo festa lá no céu. Estão lavando tudo lá, porque muitas pessoas têm se convertido. E por último, porque somente um pecador restaurado imerecidamente pode viver na eternidade com Deus. Natal foi o primeiro advento, o nascimento do filho de Davi. Ele é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Então você não precisa se sentir sozinho. Você não precisa se sentir abandonado, porque Deus é conosco. Foi por isso que Ele veio. Mas o rei, ele vai voltar. O reino será estabelecido. Jesus não está reinando ainda. Tem muita gente que diz que está. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Ele é rei de direito, mas ainda não é rei de fato. Por isso, o segundo advento é importante. Um dia Ele vai vir, não mais como um servo, não mais como uma ovelha para entregar sua vida. Ele vai vir como rei, para exigir os seus direitos. Deixe-me ler 2 versículos com vocês, que é muito importante, estamos quase acabando. Vai lá para Isaías, capítulo 34. Isaías 34. Olha o que Isaías diz. 34 não, eu falei errado, é 35. Eu coloquei errado ali. É 35, versículo 3. Isaías 35, versículo 3 e 4 diz assim, olha: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, e virá para salvá-los.
Vai algumas páginas para frente. Zacarias. Antes de Mateus aí, você chega em Zacarias. Capítulo 14. Versículo 9. Zacarias 14, verso 9. Estão aí comigo? O que diz? Vamos ler juntos? O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Nós estamos aguardando, na expectativa. Por isso, fortaleça o seu ânimo, o seu joelho que está desanimado para caminhar, porque Natal nos estimula a ficar firme. Que nós, crentes em Jesus, possamos permanecer firmes na fé e dedicar nossa vida ao Rei, pois Ele virá num piscar de olhar. Ele nasceu, Ele cresceu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Por isso, Ele voltará para resgatar definitivamente e levar para a casa do Pai todos aqueles que Ele salvou. Tenham todos um verdadeiro e feliz Natal. Amém?